Fábio, acho que o grande assunto nessa área é a questão do auxílio emergencial, a continuidade ou não do auxílio, que peso ele poderia ter, qual é o valor que ele poderia ter. Fato é que esse auxílio descobriu muitos brasileiros também que não estavam ali no guarda-chuva do Bolsa Família, gente que, por opção, por exemplo, não estava trabalhando, não estava na atividade, outros no trabalho informal e que acabaram recebendo esse dinheiro. Esse dinheiro foi muito útil para diversas pessoas, mas a manutenção dele, você tem o teto de gastos, não podemos, temos que ter responsabilidade com isso. Então, esse tamanho, e se é de fato viável, é a grande questão. Eu queria a tua avaliação para a gente começar a nossa conversa. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com vocês. É um desafio fazer a conta e fazer com que a intenção e o objetivo de se pagar uma nova rodada do auxílio, seja lá qual for o tamanho em termos de benefício e quantas pessoas seriam atingidas, caber nas restrições orçamentárias, né? E o teto, você mencionou o teto, Silvio, o teto ele teve o grande mérito de revelar e explicitar a restrição orçamentária, porque o dinheiro não é infinito, né? Mesmo que seja um dinheiro público, ele não é infinito. E não é à toa que a gente está em fevereiro, né, em meados de fevereiro, e até agora não temos o orçamento de 2021 aprovado. Isso não é normal. O orçamento é uma das principais peças da democracia, né? A gente estava falando no primeiro bloco sobre democracia, e o orçamento é uma peça fundamental. E a gente não tem o orçamento aprovado até agora. E por quê? Porque desde o segundo semestre de 2020, o governo tem tido dificuldades em prover alguma extensão do auxílio, ou um novo Bolsa Família, né? O Renda Cidadã, o Renda Brasil, já se pensou em vários nomes e formatos, e fazer isso caber nessas restrições. Como não conseguiu ainda não fechar essa equação, essa conta, a gente está vendo essa discussão até agora e será a prioridade número 1 deste novo Congresso, a votar esse orçamento e fazer caber de alguma forma esse benefício lá. E para fazer caber, não tem jeito, vai ter que ser um benefício menor. Vai ter que ser um benefício menor em termos de valor e em termos de público atingido. Os R$200, por exemplo, seriam factíveis? Então, hoje são 600, mas fala assim R$200. A gente fez essa proposta que surgiu inicialmente para agora, essa nova rodada de R$200 por 3 meses, que acho que foi o ministro Paulo Guedes que começou com essa proposta, né, ou a equipe econômica. Pelas contas que nós fizemos na Tendências, esse seria um desafio, mas seria factível. Isso talvez implicaria em cortes em outros gastos. Então, o governo, nesse caso, tem que fazer escolhas, e essa é a dificuldade, fazer escolhas. Como a restrição orçamentária está imperando e o teto dos gastos ele tem esse mérito, você tem que escolher A ou B ou C. Antes do teto era A, E, B e C, como se não tivesse limite. Agora tem o limite. E se é verdade que o benefício ele é uma prioridade, dado que tem muita gente na informalidade, não tem emprego, estamos ainda na pandemia, né? É necessário algum auxílio para os mais necessitados. E é justamente ali no detalhe de fazer a conta de quanto que se paga. Por exemplo, a gente falou de R$200 para 30 milhões, metade de pessoas do que foi a rodada do ano passado, por 3 meses, isso daria 18 bi no total, né? 6 bi por mês, por 3 meses. Daria para encaixar e respeitar o teto. É um desafio, mas daria, e a dificuldade é fazer essas escolhas. É o que cortar e para quem dar esse auxílio. Eu acho que até uma discussão que se coloca, né, Fábio, que a gente pode entrar depois, é como é feito esse orçamento, porque ele é tão engessado e o que sobra de fato para o governo gastar, que são as despesas chamadas despesas discricionárias, e também o que sobra, que é pouquíssimo, uma quantidade ínfima para o governo investir. Mas eu queria continuar antes no assunto do auxílio emergencial, porque parece que a equipe econômica vai por outro caminho, que é fazer ou uma cláusula emergencial, que autoriza gastar acima do teto, ou crédito extraordinário, a esses 2 mecanismos, que o crédito extraordinário, inclusive, previsto na lei do teto de gastos, mas seria um mecanismo extraordinário para quê? Para essa conta do auxílio emergencial não ficar sob a égide do teto de gastos, né? Ela é uma conta fora e agora já se fala até em 4 meses de R$250. Então, parece que a equipe econômica, pelas últimas declarações do ministro Paulo Guedes, vai seguir esse caminho da cláusula emergencial e com contrapartidas, que é isso que ele quer deixar claro. Eu queria saber como é que funciona exatamente esse mecanismo. Cláusula emergencial, como isso se viabiliza isso juridicamente e com contrapartidas. Que contrapartidas são essas? É possível as contrapartidas para essa conta talvez seja até mais de 18 bi, né? Perfeito.
Amanda, isso aí, essa outra alternativa é como se fosse um cardápio de possibilidades, né? De como fazer, pagar o auxílio, qualquer que seja, e respeitar o teto dos gastos. Tem várias opções. A primeira que eu estava comentando seria o normal, né? Fazer um orçamento onde se cria o auxílio e se respeite o teto. Só que isso é muito difícil, né? Então a gente vai tentar fazer uma malandragenzinha pequena. No fundo, essa outra alternativa é aquela alternativa que você acaba sendo refém de fazê-la em função da necessidade e da vontade, inclusive da classe política, de pagar um auxílio um pouco mais pomposo, né? Para um número maior de pessoas por mais tempo.